Olá, gente. Uhum. Bem-vindos todos vocês aos Trending Topics em Psiquiatria. Queria explicar um pouco para vocês o que é esse projeto. Esse projeto foi idealizado por mim, Analice Giliotti, a Sabrina Presman, o Gabriel Landsberg, nós que somos diretores da Espaço Cliff. E a gente idealizou esse projeto há mais ou menos 1 ano e meio para ventilar, para discutir temas que não eram muito discutidos na academia. Nesse sentido, a gente resolveu chamar algumas pessoas, o Bruno Nazar, Daniel Segenheit, Marco Antônio Brasil, a Mirella Vasconcelos, a Tatiana Moya, junto conosco, para a gente desenvolver, então, formatar esse projeto. Esse projeto foi, então, feito já há mais de 1 ano e meio. A gente, no ano passado inteiro, fez reuniões mensais na Espaço Cliff. A gente levamos vários temas totalmente diferentes para serem discutidos. Eu não vou aqui citar todos eles. A gente falou sobre adolescência e mídia digital, extremismo político e várias outras coisas. E, enfim, assim foi. Só que agora a gente está com esse problema aí da pandemia e resolvemos trazer, então, esse projeto para ser divulgado online para todo mundo, né? Ampliar o raio de extensão desse projeto. Uma boa notícia que eu tenho para dar para vocês, isso é interessante falando de pandemia, é que há 3 semanas na clínica a gente não tem uma pessoa triada com coronavírus. A gente está vendo tanta notícia horrorosa por aí, falando de coronavírus e a incidência de mortalidade aumentando, a taxa de letalidade aumentando no Rio de Janeiro. No entanto, a gente faz 3 semanas que não tem nenhum paciente testado com PCR positivo na clínica. Então, nem PCR positivo, nem nenhum dos testes relativos a coronavírus está sendo positivo na clínica. Então, essa é uma boa notícia que eu tenho para dar para vocês, que é um retrato também do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, os nossos próximos eventos online, eu queria falar para vocês, vão ser no dia 7 de julho, sobre desafios do atendimento online, com o professor Benilton Bezerra, da UERJ, e o professor Mário Pereira, da Unicamp. E no dia 21 de julho, sobre a psiquiatria do futuro se desenhando no presente. Isso são eventos muito legais, depois a gente vai divulgar para vocês, se vocês quiserem, depois vocês podem solicitar através do e-mail marketing@espacocliff.com.br, que a gente envie para vocês mais informações a respeito do que vai ser discutido em cada um desses eventos. Nesse A Psiquiatria do Futuro se desenhando no presente, as pessoas que vão discutir vão ser os professores Ives Passos, da UFRS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Camila Crispiano, da Unesp. Bom, eu sou Analice Giliotti, sou formada e pós-graduada pela UFRJ, com mestrado na Unifesp, especialização em dependência química na mesma Unifesp, com título de especialização na Associação Brasileira de Psiquiatria, chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa do Rio e membro da Comissão de Dependência Química da BP. Os nossos psiquiatras, os nossos convidados são em ordem alfabética. Dr. Bruno Rossini, com graduação em Medicina e residência em Otorrinolaringologia pela Unesp, mestrado e fellow em Otologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, médico do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Israelita Albert Einstein e fundador da clínica Otto Clinic. Sidneia Paponi, advogada, especialista em Direito Médico, Hospitalar e Saúde, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da organização da OAB, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
e Paulo Matos, professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino do Rio de Janeiro. E como moderadora, a gente vai ter a Tatiana Moia, título de especialista em psiquiatria geral e de infância da adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que assiste pacientes em clínica privada, e mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Eu tenho certeza que esse time é do mais elevado padrão que a gente está levando para vocês, está trazendo para vocês para discutir esse tema rico que é a psiquiatria e os recursos digitais, o psiquiatra e os recursos digitais, que também vai servir para qualquer especialidade médica e também não médica. A gente está tendo tanto teleatendimento que vai ser útil para todo mundo. Então, vamos dar a palavra aí para a Tatiana, que vai moderar belamente. Obrigada, Analice, obrigada à organização, à Espaço CLIF pelo convite. É um privilégio estar aqui com os colegas, discutindo esse tema tão relevante, né, que é a utilização dos recursos digitais nesse momento que a gente está enfrentando. Estava pensando aqui, né, mal podia a gente imaginar que naquela resolução lá 2227, né, de telemedicina do CFM em 2018, teve uma resistência enorme, né, da classe, das instituições, que a gente ia necessitar disso, né, tanto de algo bem, né, normatizado, divulgado, né, enfim, a gente tem uma carência enorme nessa área, estamos tentando surfar essa mega onda, né, da telemedicina, nesse tsunami provocado pela pandemia de coronavírus, né? Então, nós estamos aqui com colegas especialistas, experientes, né, em diversas áreas, médicos, advogado em bioética, Sidneia. Então, vamos discutir aí pontos relevantes. Eu ia propor, né, o Bruno e a Sidneia começarem a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque com esse tráfego de dados em internet, em prontuários digitais, em teleatendimentos, esse tema tem uma relevância muito grande. Então, Bruno, eu ia propor você falar da parte médica e da Sidneia falar, né, da parte normativa, da lei da bioética, como advogada. Vamos lá. Legal. Bom, muito boa noite a todos os espectadores. Muito obrigado, Analice, pelo convite. Estou muito feliz e lisonjeado de participar aqui com vocês. Muito bem. Bom, há mais ou menos 6 anos que eu estudo o desenvolvimento de carreira médica, né? E nesses meus estudos eu também tive, né, que estudar a parte de telemedicina, que é uma coisa que influencia diretamente na carreira médica, assim como a Lei Geral de Proteção dos Dados, a famosa LGPD, né? A LGPD ela vai impactar todas as empresas, não só os consultórios e clínicas médicas. E ela vem com o objetivo de garantir a proteção dos dados dos nossos pacientes, dos nossos clientes, né? Essa proteção dos dados, esse sigilo dos dados, é um direito fundamental, uma vez que os dados, hoje em dia, são considerados propriedade, né, dos pacientes e tem muito valor, né? Os dados, inclusive, são chamados de o novo petróleo, né? O petróleo é uma riqueza bruta. Quando esses dados são trabalhados, se transformam, sim, em informação, que aí é uma riqueza, então, que a gente pode trabalhar e ter e tomar bastante decisão em cima dessas informações que vieram dos dados brutos, né? Então, qual que é o meu ponto de vista em relação aos consultórios? Como isso vai impactar, né? Eu acho que é nisso que eu posso ajudar mais. Primeiro, todos os colegas que eu conheço e que eu converso, pelo menos a grande maioria, nunca nem ouviu falar da LGPD, né? Então, a gente tem que começar a se preparar, né? Na verdade, já passou da hora para a gente se preparar. Essa lei foi
aprovada em 2018, se eu não me engano, a Sidneia pode confirmar isso depois, e teoricamente ela vai entrar em vigor até o final do ano. Pode ser que mude, né? Tem um pouco de dúvida em relação de quando ela vai começar a vigorar, mas talvez agora no final de 2020, né? E, bom, os dados médicos, né, por ética, né, já são sigilosos, sempre foram sigilosos. A gente trabalha com eles de forma totalmente sigilosa. Porém, a LGPD dá um outro enfoque e clareia o papel das instituições em relação ao tratamento desses dados, né? Por exemplo, caso aconteça um vazamento de dados, que está, infelizmente, bastante comum hoje em dia, com os hackers trabalhando aí, sequestrando, por exemplo, prontuários médicos rotineiramente, além de nós podermos ser processados, né, no âmbito civil pelo próprio paciente que foi vítima desse vazamento de dados, incorrendo num pagamento de uma indenização para o paciente, nós ainda podemos tomar uma multa de um valor bastante expressivo, né? Tão expressivo que já levou alguns serviços de saúde à falência, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma lei correlata, né? Para o Estado. Então, além de pagar a indenização para o paciente, a gente pode ser que tenha que pagar uma multa bastante grande para o Estado. Bom, nós temos que nos adaptar entendendo melhor quais os dados que são necessários para a nossa prática. Nós temos que deixar claro qual a finalidade desses dados para o paciente. O paciente tem que autorizar a utilização desses dados com a finalidade especificada por nós, isso através de um termo de consentimento ou de um contrato. Nós vamos ter que treinar os nossos colaboradores para todos entenderem como isso funciona. Provavelmente vamos ter que ter consultorias especializadas, terceirizadas, para nos ajudar a lidar com esses dados. Então, provavelmente vai agregar um custo maior no dia a dia das clínicas e dos consultórios também, né? Bruno, eu acho que essa é uma introdução. Tá Pode ótimo. falar. Não, vou até pedir assim, são, né, informações extremamente relevantes e interessantes, mas a gente tem aqui muitas perguntas interessantes e vou pedir para a Sidneia também falar um pouco da parte jurídica. Eu gostaria só de, né, informar a audiência que está aberto para perguntas também. Vocês podem ir enviando perguntas e a gente vai responder no final. A Analice vai fazer algumas perguntas para, né, o painel. Sidneia, fala um pouquinho da parte jurídica, né, da LGDP, por favor, da parte ética, bioética, enfim. Sim, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui junto de vocês. Obrigada pelo convite. Bem, após essa brilhante fala do Dr. Bruno, eu vou só complementar. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda está incerta, né? Gerando muita polêmica. E tudo está acontecendo por conta da pandemia. Nós temos um projeto de lei 1179, de abril de 2020, agora, desse ano, que transfere de agosto desse ano para janeiro de 2021 a vigência da lei. Porém, nós temos uma medida provisória, a 959, também de abril, editada pelo Planalto, que considera outra data, qual seja, 3 de maio de 2021. Então, nós temos que aguardar o nosso querido Congresso. Muita coisa vai mudar, tudo pode acontecer. Hoje a gente fala uma coisa e amanhã tudo muda, né? Por conta da pandemia. Muda a resolução, muda a portaria, muda a lei, a gente tem que estar acompanhando. Mas, independente da data da vigência, as regras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode começar a falar em LGPD, não são triviais, tá? Então, é recomendável que as empresas iniciem o quanto antes a incorporação dos procedimentos e treinamentos de toda a equipe.
E ela impõe, como disse o doutor Bruno, penalidades, né, para quem não cumprir. E quais são as sanções pelo descumprimento da lei? Ela começa com uma mera advertência que determina uma data para a correção da irregularidade da situação. Essa é a primeira coisa, é tipo uma chance que eu estou te dando, né? E tem as multas aplicadas, que pode ser de até 2% do faturamento líquido da empresa, que pode chegar até 50 milhões de reais. Então, é um valor bem alto, né? Pode ocorrer também multa diária, além do processo judicial. Ou seja, eles podem pedir os pacientes, os consumidores, danos materiais e os famosos danos morais. Então, será uma dor de cabeça, né? Além do valor, né, financeiro, a dor de cabeça no judiciário, que aquilo vai render, vai gastar muito dinheiro com advogado, com processo, com perícia, e assim vai, né? A ideia central da lei é oferecer segurança, privacidade e informação para os pacientes. Estamos falando na área da saúde, então dentro dos consultórios, clínicas e hospitais. E por se tratar de tantas informações importantes de pacientes, que se faz necessário pensar na segurança de armazenamento desses dados. Por isso que a lei surgiu. No caso da medicina, a lei prevê que dados pessoais sensíveis, né, aqueles que identificam o usuário pelo tratamento de saúde, só sejam coletados com autorização de pacientes, como o doutor Bruno falou. Tem que contratar pessoas especializadas na área da saúde, né? Pessoas que saibam fazer um contrato formal, né? E não podemos esquecer que informação é a moeda mais valiosa no momento. Obrigada, Sidney. Bruno, você pode fazer um breve esclarecimento sobre a diferença entre dado pessoal e dado sensível? Claro. Bom, dados pessoais são dados que identificam o paciente, né? Como, por exemplo, nome, CPF, endereço, e-mail, né? Agora, dados sensíveis são dados que podem gerar algum tipo de discriminação futura. Então, cor da pele, gênero, né, a posição política e dados de saúde, que aí entram aí as nossas clínicas e consultórios. Um exemplo que eu gosto de mostrar é, por exemplo, os testes genéticos, que estão cada vez mais apurados, né, e eficazes e disponíveis para a população. Imagina você, como paciente, você faz um teste genético e aparece que você tem uma alta probabilidade de desenvolver uma doença crônica ou uma doença grave em curto ou médio espaço de tempo. Se isso cai, por exemplo, na mão de um empresário, ele pode deixar de te contratar sabendo que futuramente ele vai ter um passivo relacionado à saúde, relacionado a você, né, como possível futuro funcionário. Então, os dados de saúde, por exemplo, são dados aí que são sensíveis e que são totalmente sigilosos. Sempre foram e agora são mais regulamentados ainda, né? Perfeito, obrigada, Bruno. Bom, com essa, né, pandemia, muitos pacientes passaram a ser atendidos de forma remota, né, por teleconsultas. E aí eu gostaria que o Paulo Matos falasse para nós um pouco, Paulo, o que você acha que vai mudar, né? Que tipo de mudança você acha que o teleatendimento vai trazer para a prática médica, dos psiquiatras, para os nossos pacientes? Bom, eu acho que já a introdução do computador já muda muita coisa, né? Eu vou revelar uma coisa aqui, vocês vão ficar meio chocados com isso. No final da década de 80, eu importava um software dos Estados Unidos, que vinha de uma empresa de Washington, que era um prontuário médico eletrônico. E eu era a única pessoa que eu conhecia que usava a droga do prontuário eletrônico. A década de 80, como vocês sabem, é pré-internet, não havia internet ainda. E eu sempre achei que médico tinha que ter prontuário eletrônico, eu achava uma maluquice aquilo de fazer fichinha, escrever à mão, pôr em ordem alfabética, eu achava aquilo uma maluquice total. E os pacientes achavam mais estranho ainda, mas psiquiatra tem fama de maluco, então as pessoas achavam, né, o psiquiatra tem um computador na mesa e durante a consulta ele fica digitando as coisas, né?
enfim. E na época, para vocês terem uma ideia, você tinha que instalar o software, vinha um disquete, obviamente, 2/3 da plateia não sabe o que é, né? Chamava flop disk, de 5 polegadas e 1/4. Vocês podem entrar no Google Images só para dar uma olhada do que era. Era um disquete deste tamanho, preto, flexível, que você tinha que enfiar no computador para instalar o software. Mas eu sempre achei que tinha que ser isso. Na época não tinha lei nenhuma, ninguém usava prontuário eletrônico. Só muito tempo depois é que veio ter prontuário eletrônico em alguns hospitais, né? Mas o médico, por si só, não. E eu acho que o atendimento remoto é inexorável. Na Índia, atualmente, por dia, são feitas 300 mil consultas médicas pela internet. Tá? Sendo que os primeiros minutos de cada consulta é por inteligência artificial. E o médico só entra nos últimos minutos da consulta. Tá? Então, eu acho que ficar discutindo como é que vai ser teleatendimento, eu acho que é motorista de táxi discutindo Uber, gente. Para mim, é a mesma coisa. Sabe, o motorista diz, mas eu gosto do ponto de táxi, o motorista, seu João, meu amigo. Então, assim, eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como fugir disso. Gente, tem que... Pessoal, eu vou pedir para quem está entrando desligar o microfone, para não atrapalhar aí a fala dos colegas, por favor. Então, eu acho que não tem como sair disso. Quer dizer, eu já uso prontuário eletrônico, então, há muitos anos, há muitas décadas, para dizer a verdade. Já usei várias empresas diferentes, algumas atendem. Depois, então, surgiu uma regulamentação de que os prontuários médicos, né, eletrônicos tinham que atender a algumas exigências, né, específicas. E que a pessoa responsável pela empresa onde eu tinha comprado meu prontuário eletrônico disse assim, Paulo, nenhuma empresa do Brasil tem como pagar isso aqui. Só tem 2 empresas, eu posso até te dizer o nome das 2 empresas que tem como pagar isso aqui. Não tem como fazer, e quem fez isso entende muito pouco, na verdade, de tecnologia, porque não foi um especialista que ajudou a fazer essa regulamentação. E até hoje tem coisas que me soam absurdas, Tatiana. Eu tenho que ter um prontuário que permita gravar a consulta. Gente, quem foi o imbecil que teve esta ideia? Porque se numa consulta presencial o que vale é o que eu anotei no prontuário, eu não preciso gravar. Por que é que na consulta, por teleatendimento, eu tenho que gravar a consulta? Isso não tem sentido. Então, é uma coisa realmente assim, muito estranha. Né? As exigências que fazem, eu não sei quem são essas pessoas que fazem essas regulamentações, mas talvez para proteção, para uso legal, jurídico, você tem algum palpite sobre isso, Sidneia, em relação à gravação de consultas? Tem algum fim jurídico de proteção para o médico ou para o paciente, enfim? Não, os 2 podem gravar, sim, desde que tenha a permissão de ambos. Claro. Do médico e do paciente. É assim que funciona. Tá. E, Paulo, eu queria, né, você aí como Highlander do prontuário eletrônico, né, talvez o fundador do prontuário eletrônico no Brasil, que dica que você dá, né, para os colegas aí para se adaptarem a essas mudanças do teleatendimento, né? Como, enfim, pesquisar prontuário, né? Como se informar sobre teleconsulta, o que você sugere? Eu acho que o paciente tem que ser, você tem que informar ele como é que vai ser, o secretário pode fazer, ou você pode ter um site, ou você pode mandar uma mensagem para ele, explicando como é, para ele se preparar para a consulta, que vai acontecer tal hora, ele poder usar um microfone, como esse que eu estou usando, que é uma coisa comum, que a gente usa para celular, que ele fique num lugar tranquilo, que não tenha gente em volta, que ele possa falar à vontade. Enfim, essas coisas todas. A Sidneia tocou um ponto muito importante e que eu acho que talvez valha a pena discutir, que é a questão da gravação.
mais de uma vez eu peguei pacientes tentando gravar com o celular a consulta. E eu expliquei para eles que isso é expressamente proibido. Inclusive, isso é uma cláusula da Constituição brasileira. E o direito à voz e imagem é inalienável do indivíduo. Ninguém pode gravar, inclusive, coisas que os alunos fazem na UFRJ, gravar a aula, gravar o professor, o que o professor disse, enfim, isso não pode. A minha imagem e a minha voz são coisas que eu só posso ceder, inclusive para um paciente, mediante autorização. Então, por exemplo, no teleatendimento, deve ser utilizado um dispositivo que não permita o paciente gravar sem o conhecimento do médico. Embora seja possível, enfim, fazer alguma coisa, esconder câmera, como também é possível na consulta presencial usar um microfone escondido na lapela ou em alguma parte do corpo. Agora, o teleatendimento ele é mais difícil para crianças, né? As crianças não ficam muito quietas e ficam mexendo na tela em geral, e isso então introduz a situação de que para o teleatendimento, por exemplo, eu trabalho numa clínica que faz avaliação neuropsicológica. Parte da nossa avaliação agora será feita remota, né? E já existem estudos mostrando que existe como fazer teleatendimento de neuropsicologia. Os testes verbais, por exemplo, de abstração ou de matemática, podem ser feitos à distância, não preciso estar na frente da pessoa para aplicar aquilo. Então, já existem vários artigos sobre isso, é uma tendência, mas, por exemplo, para a criança, o pai tem que estar do lado da criança ou atrás da criança para ajudar naquela consulta, né? Então, é uma situação diferente. Já o adolescente, exceto casos específicos, o adolescente pode ficar sozinho na consulta. Perfeito. Obrigada, Paulo. Bruno, eu queria que você nos falasse o que você considera, né, o que a gente deve obrigatoriamente anotar no prontuário eletrônico e o que a gente não deve anotar no prontuário eletrônico, numa consulta médica. Legal. Só rapidamente um comentário em relação ao Paulo, que o Paulo falou também. Eu acho que em 2018, realmente, quando foi feita a lei, na verdade, a normativa do CFM, era obrigado a gravar, né? Agora não é mais obrigado a gravar. Mas, particularmente, eu faço parte da defesa profissional da Associação Brasileira de Otorrino já há 8 anos, né? E, particularmente, eu gosto de gravar minhas consultas, né? E eu sempre peço autorização expressa para o paciente. Por que eu faço isso? Justamente para um dia, caso seja necessário, eu ter aí mais uma prova médico-legal de como foi feita a conversação, a discussão. Mas, lógico, mais importante, o porto seguro de todo o médico, já entrando na consulta na pergunta que você está fazendo, é o prontuário médico mesmo, né? Então, o prontuário médico, ele existe além da gente manter as informações registradas para dar a continuidade ao atendimento do paciente de forma adequada, também existe para proteção médico-legal. Então, você tem que anotar o melhor possível, na minha opinião, todos os detalhes, evitar abreviações, siglas, né? Fazer a descrição o melhor possível. Em teleconsulta, eu sugiro ainda que os colegas façam a anamnese ainda mais detalhada, façam interrogatórios sobre os diversos aparelhos, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, alérgicos, anotem tudo detalhadamente, né? Especifiquem numa teleconsulta qual a plataforma que foi utilizada para fazer a videoconferência. Especifiquem também que foi feita a teleconsulta nesse período por causa da pandemia, que nos exige um isolamento social, né? Provavelmente vai ser autorizada após a pandemia, com algumas regulações, com certeza, mas acho que não tem mais volta, né? Mas agora, nessa época da pandemia, tem muito pouco regulamentação, então a gente tem que deixar isso especificado para nos garantir, no sentido médico-legal,
daqui para frente. Eu acho que são essas observações que eu tinha para fazer. Ô Bruno, eu gostaria de fazer uma ponderação aí, né? Você, a sua prática é otorrinolaringologia, né? Nós, como psiquiatras, eu acredito que se a gente disser para o paciente que a gente vai gravar o atendimento, eu acho que ele vai deixar de dizer muita coisa, porque a gente, né, atende pacientes com alterações do comportamento, Sim, né? sim. E muitas vezes situações assim extremamente privadas, sigilosas. Então, eu acho assim que, especialmente na psiquiatria, eu acho muito complicado, isso é uma posição minha, né? Concordo. Gravar atendimento. Concordo. Assim, sob o risco de interferir, inclusive, nos dados que você vai colher. Provavelmente Sim. você não vai colher os dados que você deveria. É verdade. Né? Para entender o sofrimento psíquico, enfim. Sim, Né? sim. Imagina que as minhas anamneses, né, tem mais a ver com ronco e apneia, sinusite, Sim, é rinites. bem São perfeito. muito menos sensíveis do que uma anamnese psiquiátrica ou até ginecológica, né? Imagina uma Sim. mulher casada contando para o ginecologista que está tendo relação extraconjugal, por isso que Pois está com é. determinada DST, isso ficando gravado. Isso É também difícil. entra na... Então, o que eu quero dizer é, depende da especialidade, depende da prática médica que você faz. E isso também tem a ver com a LGPD, porque uma vez que você gravou o vídeo, Sim. ele se torna um dado que você é responsável por guardá-lo. Então, apesar de eu acreditar que isso pode me gerar uma certa segurança, um dia quando eu pegar um paciente que a gente chama paciente terrorista, né, aquele paciente que está ali para te prejudicar mesmo, por outro lado, se um hacker pegar algum vídeo desse e expor, eu sei que eu posso sofrer consequências legais por isso. Então, isso tem que estar muito claro, né? Perfeito. Eu queria até aproveitar o gancho, Sidneia, e que você falasse um pouquinho sobre os conflitos éticos aí no atendimento com tecnologia online. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. A tecnologia, Tatiana, ela pode ir de encontro a dilemas éticos, sim, em relação a médico-paciente e o sigilo de informação. A bioética, ela se preocupa com todos os aspectos éticos e jurídicos, mas ela não julga. Ela nos ajuda a refletir diante de um problema. Tá certo? Tá errado? Existem informações que são muito íntimas, como você falou do paciente, no caso da psiquiatria, né? E que, ao mesmo tempo, é essencial para o tratamento, mas que poderão ser vazadas. E, por isso, o tratamento deve atender o artigo 2º e seus incisos da lei, que trata dos fundamentos dos dados pessoais. Eu não vou ler agora, porque é grande, eu acho que nós não temos tempo, só se você quiser. Ele trata dos fundamentos dos dados pessoais, além do artigo 6º, que ele observa a boa-fé e trata dos princípios que dispõe na base de tudo. Ou seja, a LGPD ela é principiológica e a base de tudo são os princípios em nossa vida. E nós devemos também considerar o teor da Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na utilização da telemedicina, adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, lá em Israel, isso em 1999, que trouxe a base ética através de 2 princípios basilares. Então, os princípios assim mais pedidos da bioética é a beneficência, fazer tudo do paciente, e a não maleficência, não lhe causar mal algum. Independente do sistema online que utiliza o médico, os princípios da ética médica, a que está sujeita mundialmente a profissão médica, nunca devem ser comprometidos. Não podemos esquecer que os pacientes são os protagonistas, né, dessa lei. Perfeito. Eu gostaria de avisar aí a audiência, né, que a Analice está anotando as perguntas e nos enviou aqui uma pergunta muito interessante, né, que aí eu queria abrir para vocês 3, né, Sidneia, Bruno, e cada um responder brevemente, em 30 segundos. A introdução da Lei Geral de Proteção de Dados pode fazer com que muitos optem por retornar aos prontuários físicos,
para consultórios menores, pode ser uma solução? O que vocês consideram aí? Né, das pessoas se sentirem inseguras, né, os colegas, né, com a lei. O que vocês pensam? Bom, na minha opinião, não, né? Porque o prontuário de papel, conceitualmente, é muito mais arriscado, né? Tem muito mais risco inerente do que o prontuário físico. Primeiro que pode ser acessado muito mais facilmente por qualquer pessoa da própria clínica. Alguma secretária pode ir lá e abrir o prontuário e ler. Segundo, que pode ser vítima de um incêndio, né? Ou uma inundação, vazou um cano no consultório e o médico perdeu esses dados, né? Pode ser roubado também, né? Então, podem tirar fotos, né? Pessoas podem se aproveitar de um momento de distração, o prontuário está em cima da mesa ou em cima do balcão, alguém lá e tirar uma foto. Então, não, com certeza, o Paulo, que já usa aí o prontuário eletrônico desde dos primórdios, também pode comentar isso, que não é nem um pouco mais seguro, na minha opinião, o prontuário físico do que o prontuário eletrônico. Eu concordo com o doutor Bruno também, ainda mais por ser legível, né, o eletrônico. Não é proibido, né, ficar no físico, né, mas o recomendável, por uma questão de segurança, até do próprio paciente, que seja eletrônico. Eu concordo, e até foi interessante o Bruno falar isso, o exemplo do cano, né? Eu migrei na década de 80 para o prontuário eletrônico justamente porque teve uma inundação na clínica onde eu atendia e eu perdi parte dos meus prontuários que estavam em papel, num fichário, né? E aí eu falei, chega, isso aqui não tem sentido e não tem como anotar também, enfim. E foi por isso que eu migrei. Só queria lembrar uma coisa para vocês, que é muito importante. Existe uma lei brasileira que impede você fornecer prontuário ou laudo de exame para qualquer paciente, para qualquer pessoa que não seja o próprio paciente. Eu estou falando isso porque acontece frequentemente a seguinte situação. Olha, o papai fez um exame aqui na sua clínica, o senhor disse que ele estava com Alzheimer e tal, eu queria pegar o exame, né? Falei, não, mas eu não posso lhe dar o exame. Não, mas como assim? Eu que trouxe o papai para ser examinado. Sim, eu sei que foi você, mas eu não posso lhe dar nem o exame, nem sequer o exame eu posso lhe entregar, muito menos o prontuário. Inclusive, tem casos de pessoas falecidas em que os filhos vêm me pedir o prontuário do falecido. Você também não pode fornecer, nem para filho, nem para cônjuge, mesmo que o indivíduo tenha falecido. Então, isso é uma coisa importante. Alguns colegas eu vejo que fazem exame neuropsicológico e entrega o exame para o filho que trouxe o pai para saber se o pai tinha Alzheimer ou não tinha Alzheimer. Isso é proibido por lei, né? Então, é um cuidado que tem que se ter, tanto em relação a exame quanto a prontuário. Você não pode fornecer em hipótese nenhuma. Só pode fornecer por ordem do juiz. Perfeito. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as plataformas para teleconsulta, né? Muitos colegas, né, psiquiatras e de outras especialidades em função da pandemia estão fazendo esses teleatendimentos. E aplicativos como o WhatsApp, o FaceTime, oferece segurança para a realização de teleconsulta? Né? Que tipo de plataforma se recomenda para atendimento por vídeo online? Queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é um tema extremamente pertinente atualmente. Né? Legal. Bom, então assim, antes de escolher qual plataforma utilizar, o médico tem que fazer um exercício de organização, planejamento de negócios, e pensar de forma estratégica, né? Ele tem que primeiro fazer a autoavaliação. Eu quero fazer telemedicina? Legal. Então eu preciso ter os horários de atendimento, preciso estabelecer a plataforma, honorários, treinamento de secretária, como vai acontecer se eu precisar de uma consulta presencial complementar, se a teleconsulta não for suficiente para resolver o paciente, o problema do paciente,
como eu vou mandar as receitas digitais, né? Então, todo esse plano de negócios tem que estar montado antes dele começar a atender realmente. Se ele montou tudo isso e vai escolher a plataforma, primeiro ele tem que ver se, por exemplo, o prontuário eletrônico que ele já utiliza fornece o serviço, né? E se ele gosta do serviço, se é um serviço que tem uma boa usabilidade, né? Depois, ele tem que realmente colocar a mão na massa. Em relação a plataformas como o WhatsApp, teoricamente, pela regulamentação atual, pode até ser usada, mas não recomendada, né? O vídeo do WhatsApp é relativamente seguro, né? As mensagens de WhatsApp não são tão seguras porque, apesar delas serem encriptadas de ponta a ponta, é muito fácil você encaminhar uma mensagem para um paciente de forma errada, você mandar para a pessoa errada a mensagem escrita, né, o áudio escrito. Então, é muito mais difícil você mandar uma mensagem errada via uma plataforma segura de telemedicina. Então, a caixa de entrada e de saída desses aplicativos, de texto principalmente, não são tão seguros. O vídeo em si não tem tanto problema, mas não é uma coisa muito estruturada, podemos dizer assim, né? Então, se o médico se propõe a fazer a telemedicina, eu acho que ele tem que se cercar de uma estrutura mínima, né? Para não parecer que está fazendo até de forma, podemos dizer assim, improvisada, que pode aumentar a chance de problema futuramente. Perfeito, obrigada. Tatiana, Paulo, pode? Claro, por favor. Para dar uma esclarecida no prontuário, é assim, o prontuário, a responsabilidade da guarda é do médico, mas de direito é do paciente, a lei diz. Então, se o paciente requerer esse prontuário, é obrigado a entregar para ele. Tudo bem, se ele tiver um problema mental, se for criança, tem que ter um representante legal, tá? Com uma procuração, aquela de cartório completa, que dá todos os poderes, né? E só para lembrar que o prontuário, esse físico, ele tem uma guarda por 20 anos, e o eletrônico não. A lei não fala, então tem que guardar por toda a vida. Tá bom? É só para fazer uma complementação. Perfeito. Eu queria também perguntar, Bruno, que eu acho que é um tema pertinente, né? A gente pode atender com essa questão da telemedicina, das teleconsultas, da pandemia, assim, houve um aumento de demanda muito grande por consultas, né? E às vezes até paciente de outro estado, porque tem um médico indicado pela família, né, acaba procurando teleatendimento com o médico estando num estado diferente do paciente. É permitido atender paciente de outro estado? Muito bem. Bom, na minha opinião, pelo que eu interpretei das regulamentações atuais, sim, é permitido. É provável que isso mude, né, depois com as novas regulamentações do Conselho Federal de Medicina. Já vi palestras de advogados falando que não é permitido atender pacientes de fora do seu estado, que você tem o seu CRM inscrito, e já vi advogados que sim, falam que é possível. Por que essa discórdia? Porque a regulamentação atual se baseia nos atendimentos presenciais, que é um outro paradigma, são outros processos. Então, por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos, mesmo que temporariamente, e tenho um paciente de São Paulo precisando de atendimento e eu tenho meu CRM inscrito em São Paulo, é certeza que eu posso atendê-lo por teleconsulta. Se eu estou em São Paulo e vem um paciente de Minas Gerais para ser atendido no meu consultório, eu posso atender esse paciente. Agora, eu não posso ir para Minas Gerais presencialmente e atender o paciente presencialmente em Minas Gerais. É estranho isso, mas é assim que funciona. Mas essas regras não se aplicam à teleconsulta.
né? Porque, bom, eu vou atender um paciente que mora em Minas Gerais, eu estou em São Paulo, eu não estou indo até Minas Gerais, eu não estou saindo de São Paulo, né? O atendimento está sendo em Minas Gerais ou está sendo em São Paulo, né? Ou está sendo na nuvem, né? Bom, se eu posso fazer esse atendimento de paciente de outro estado, tem vieses envolvidos, como, por exemplo, qual vai ser o foro de julgamento caso aconteça uma demanda judicial, Minas Gerais ou São Paulo? E qual vai ser o CRM que vai me julgar eticamente? O CRM de São Paulo ou de Minas Gerais? Resumindo, não está regulamentado. Como não está regulamentado nesse momento, a princípio, pode-se atender. Pode ser que venham a proibir Obrigada. após a pandemia. Tá bem. Olha só, só lembrando, né, a audiência, que a gente vai abrir para perguntas no final. E veio aqui uma pergunta, né, da audiência interessante que eu vou abrir aqui para vocês e quem quiser responder, responda, né? A secretária do consultório deve ou pode entregar uma ficha para colher os dados pessoais para abrir um prontuário? Difícil, né? Pensando aí na Lei Geral de Proteção de Dados, assim, porque a gente faz isso de forma rotineira, né? Como é que é isso? Né? Ou às vezes até por e-mail mesmo, né? Nessas Alguém quer teleconsultas que comentar? estão acontecendo. Posso comentar. Paulo quer comentar essa? Não sei responder isso. Sidneia, posso comentar? Pode sim, eu só queria falar uma coisa. Todo paciente, quem recebe, né, uma forma presencial, que você está falando, Tatiana? Isso, presencialmente. E assim, acho que podia dividir em duas partes, né? Presencialmente e em telecomunicação também, porque tem muitos atendimentos que estão acontecendo pela primeira vez com teleconsulta, né? Então, acho que a gente podia comentar os dois, se possível. Entendo que quem recebe o paciente é sempre a secretária num consultório, né? Sim. A médica, né? Mas é a secretária. E essa secretária, é o que diz a lei, tem que estar preparada para isso, né? Você tem que ter uma cultura, um estudo com ela, todo um trabalho, todo um curso para ela entender como vai funcionar isso, entendeu? Ela tem que saber como funciona o programa e para poder passar essa confiabilidade para o paciente do médico, né? Eu não sei o que o doutor Bruno tem mais experiência. Eu acho que é isso mesmo. A secretária, ela deve ser orientada primeiro, que ela não tem que ficar lendo os dados sensíveis, né? Porque os dados pessoais ela vai entrar em contato mesmo, ela vai fazer o cadastro. Mas se eventualmente ela olhar e ler algum dado pessoal, ela não pode, ela está também sobre a obrigação de sigilo, né? Ela tem que seguir essa obrigação. Se acontecer um vazamento de dados nesse momento, eu acho que tanto a secretária, como pessoa física, como o empregador em pessoa jurídica, são corresponsáveis por responder a esse vazamento de dados. Então, ela tem que ser orientada. Por isso que a LGPD prevê que alguns agentes que vão fazer com que essa lei seja instalada de forma correta nas instituições. E um desses agentes, que é o encarregado, uma das funções dele é treinar os colaboradores da instituição. Então, a instituição tem que estar preparada, tem que mudar a cultura de toda a instituição. Exatamente, porque entra todo mundo no polo passivo, paga todo mundo pelo vazamento, entendeu? É assim que a lei fala. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque eu acho que é uma demanda, uma possível grande demanda aí dos psiquiatras atualmente na pandemia, sobre receituário com assinatura digital. Né? Eu, particularmente, eu nunca tinha feito isso até o início da pandemia, só atendia presencialmente, os receituários eram todos físicos, né? E foi, assim, muito difícil conseguir instalar certificado digital sem presença física de qualquer TI.
conseguir que o certificado digital fosse instalado no meu computador, fazer funcionar na plataforma do CFM. Cheguei, na época, até a escrever um e-mail via site do CFM, pelo amor de Deus, que eles me ajudassem, que eu não conseguia emitir o receituário para o paciente estava sendo exposto ao coronavírus, e até o assessor da presidência acabou me escrevendo, falando: doutora, a gente quer te ajudar, né? É exatamente isso que a gente quer evitar, que os pacientes sejam expostos à pandemia, e a senhora é o único caso no Brasil que está acontecendo isso na nossa plataforma, né? Nessa hora eu me senti super analógica, pouco digital, e falei: não, então me ajuda. Então eu imagino que tenham muitos colegas que assim nem tentaram, né, ou não conseguiram prescrever com receituário digital, com assinatura digital, porque realmente é um processo que a gente muitos não estão familiarizados. Então eu queria saber, né, Bruno, Paulo, se vocês têm alguma dica de como fazer isso da forma mais fisiológica possível. Não, eu tenho usado receita digital, né? Até porque muitos receituários controlados, que a gente usa muito na psiquiatria, terminaram e não tem como você ir buscar. Perfeito. Então, você está usando o digital. A minha grande preocupação, que eu discuti com o pessoal da minha equipe, foi que houve um congresso brasileiro de psiquiatria onde foi lançado um prontuário digital que tinha a chancela da ABP, né? Eu, como sempre, fui ligado nessas coisas, fui lá no stand saber do que se tratava. Aí estava lá o dono da empresa, praticamente, explicando como é que era e tal. Aí eu só fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim: qual é o seu modelo de negócios? Aí o cara ficou assustado. Ele achou que eu ia perguntar sobre o prontuário, né? Qual é o seu modelo de negócio? Ele falou: mas por que o senhor está perguntando isso? Eu quero saber como que o senhor ganha dinheiro. Porque se o seu prontuário é gratuito e as pessoas vão usar gratuitamente, você é uma empresa. Você ganha dinheiro com o quê? Eu acho que você ganha dinheiro com os meus dados, mesmo que sejam criptografados. Eu acho que você está usando os dados para a indústria farmacêutica. Aí o cara ficou branco. Eu falei assim: olha, eu não sei, mas... Então, assim, o meu problema com as certificadoras atuais, que são gratuitas, né? O certificado é pago, mas o uso é gratuito. Qual é o modelo de negócios? Eu quero saber como é que a pessoa ganha dinheiro para ter aquela estrutura toda para me permitir emitir um receituário controlado de graça. É a única coisa que eu não entendo. Só queria que a pessoa me dissesse: nós ganhamos dinheiro, sei lá como. Eu gostaria de saber. Importante. Bruno, quer falar um pouquinho como ajudar os colegas que querem aí começar a prescrever digitalmente? Enfim, onde eles podem conseguir essa informação? Legal. Bom, muito bem. Primeiro passo, na minha opinião, é a todo mundo contratar um certificado digital. Existem diversas empresas aí no mercado. O próprio Conselho Federal de Medicina fez um convênio com 3 certificadoras, deixando o preço bastante acessível. Se eu não me engano, são R$130 para um certificado que dura 3 anos, né? O certificado digital nada mais é do que a sua assinatura na internet. É como você ter feito a sua assinatura de próprio punho num documento digital. Então, tem validades, ele é incontestável, né? Então, a gente tem que fazer, se não for para as receitas, vai ser para os outros documentos que a gente venha a assinar digitalmente, que agora cada vez vai ser mais comum. Contratos, questões bancárias, né? Tem diversas coisas aí que a gente pode utilizar o certificado digital, não só para as receitas. Legal. Fez um certificado digital, que pode ser do tipo A1, A2, A1, A3 ou A4, a diferença está na validade de cada certificado digital e no formato. Isso quer dizer, o A1 pode ser instalado no computador, o A2 e o A3 são mídias físicas, isso quer dizer cartões de memória ou token, né? Então, primeira coisa, fazer um certificado digital. Tinha até empresas dando de graça aí até recentemente. Segunda coisa, escolher uma forma de produzir a sua receita. Existem alguns métodos diferentes. Você pode simplesmente fazer a sua receita no Word, salvar a sua receita em formato PDF
e assinar via programa Adobe Acrobat Reader, inserindo o seu certificado digital nesse seu PDF. Acredito que essa seja a forma mais fácil, né? Porque não precisa de você se associar a nenhum programa diferente. Praticamente tem Adobe Acrobat Reader em todos os computadores, né? É um programa muito comum, tá? Então, primeiro passo, adquirir o certificado. Segundo passo, instalar esse certificado. Terceiro passo, fazer a receita em Word, salvar em PDF e assinar com esse certificado instalado no seu computador, né? Esse eu acho que é o método mais básico e é o que eu utilizo atualmente, que dá muito certo. Existe também a possibilidade de você utilizar softwares, programas específicos para a realização de prescrição eletrônica, sem nenhum conflito de interesse. Cito aqui o maior deles e o mais antigo do Brasil, que chama-se Memed, né? Que ajuda bastante você produzir essa receita digital e você pode, via Memed, inserir o seu certificado digital no documento. E a Memed permite isso e atualmente ela permite com qualquer certificado digital, não exige nenhum modelo específico como era antigamente esse software. É muito fácil também, nesse caso a receita sai com QR Code, que também facilita a leitura e a dispensação desse medicamento na farmácia. E o terceiro método, que atualmente está disponibilizado aqui para nós, é o projeto que o CFM realizou junto com o Conselho Federal de Farmácia, tentando ajudar os médicos a fazerem prescrição digital, que, na minha opinião, ainda é um programa que está em desenvolvimento, não é tão fácil de usar, né? Principalmente em relação à página verificadora de autenticidade, que é uma página desenvolvida só para esse projeto. Não tem muita lógica, ao meu ver. Se você pode checar qualquer documento assinado com certificado digital na página do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, na minha opinião, não tem lógica você fazer uma nova página só para certificar os documentos feitos por esse projeto do CFM com o CFF, tá? Fui claro? É muita informação, muita sigla? Tá claro o que eu falei? Não, tá claro, tá claro. Obrigada, Bruno. De Eu nada. queria, então, Analice, passar a bola para você fazer aí as perguntas da nossa audiência. Tem que ligar seu microfone. Muita educação, né? Queria agradecer ao Bruno, ao Paulo, a Tatiana, a Sidneia, muito obrigada a vocês. Queria passar aqui as perguntas, né? A gente teve muitas perguntas aqui, é difícil da gente... Uma pergunta que se repetiu é sobre se teria algum tipo de consultoria que a gente deveria contratar nesse momento. Essa é uma pergunta que se repetiu aqui. Consultoria para quê? Para a Lei Geral de Proteção de Dados? Para a Lei Geral de Proteção de Dados. Para telemedicina? Eu acho que, na verdade, os médicos, primeira coisa, tem que começar a estudar, né, um pouco para entender o que é essa lei, né? Porque a gente tem a mania de acreditar aqui no Brasil que as leis são para inglês ver, e muitas são mesmo, né? Elas estão aí promulgadas, mas não são cumpridas. E pelo que eu estudei, como isso tem a ver com os dados, que é uma coisa que a gente mexe cotidianamente, eu acredito que essa lei vai pegar. Então, não sei o que a Sidneia acha. E aí a gente vai ter que se preparar. Primeira coisa é estudar, entender do que se trata. Provavelmente, em um futuro aí de médio prazo, nós vamos ter que contratar algum escritório de advocacia, como a gente contrata o nosso contador, por exemplo, para nos ajudar a colocar o fluxo de dados da nossa clínica, da nossa empresa, em consonância com os ditames dessa lei. Então, acho que em curto prazo, sim, mas primeiro passo, estudar um pouco.
Concorda, Cisneia? Eu concordo com o doutor Bruno, sim, que tem que estudar, mas assim, o médico interpretar a lei é um pouco difícil. Já é difícil para o advogado, imagina para o médico. Então, no direito, nós chamamos de vacatio legis esse espaço que a lei está dando, né? A lei foi criada, né? Mas ela ainda não entrou em vigor. Então, nós temos, nós da área de saúde que eu estou falando, nós temos um espaço para se preparar, porque, como o doutor Bruno falou, ela vai chegar forte, ela vem para ficar, e ela vai funcionar aqui. Tá? Então, por isso que eu acho assim, indispensável ter uma metodologia, não é assim, a plataforma, é uma metodologia que esteja preocupada em seguir as normas do CFM e as exigências da Lei de Proteção de Dados. Tá? E essa plataforma, essa metodologia, essa empresa que você contratar, ela tem que ser exclusiva, voltada com experiência na área da saúde. Porque nós sabemos que todos os dados da consulta, assim, por exemplo, ficarão integrados ao prontuário eletrônico, além de consultoria jurídica, porque vocês vão ter que ter essa proteção jurídica, tá bom? Ok. Tem uma pergunta aqui engraçada, porque, enfim, perguntando para o Paulo, como é que você consegue perceber se o paciente está gravando com o telefone a consulta? Não, não pode, eu até mencionei isso. Na verdade, assim, esse aplicativo que nós estamos usando agora, o Zoom, por exemplo, ele informa que está sendo gravado, porque tem um ícone ali. O Teams da Microsoft, que eu também uso, também informa isso. Então, é possível saber. Agora, é claro que da mesma forma que o paciente pode gravar com o microfone escondido uma consulta presencial, ele pode, com o celular, ficar à distância, gravando a tela do computador. Isso não tem como fazer. Né? Não tem como controlar isso. Uma outra pergunta aqui é como pode-se migrar os dados do prontuário de papel para o prontuário eletrônico? É uma complicação, né? Não tem como migrar, não tem como migrar. Infelizmente, assim, alguns prontuários eletrônicos, o que eu uso, por exemplo, atualmente, o que eu tinha como eu já uso há muito tempo, então muitas vezes eu não consigo migrar de um sistema para o outro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir em PDF para fazer upload em PDF do que foi digitado num outro sistema, né? Enfim, agora os sistemas se conversam mais. Você pode fazer uma planilha, na verdade, e importar para um outro sistema, né? Mas, enfim, se é em papel, você vai ter que escanear tudo ou contrata alguém que se disponha a digitar. Só que aí tem um problema que a Cidneia mencionou. Essa pessoa que vai digitar não pode ser uma pessoa qualquer, e ela vai ter acesso a informações sigilosas. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu trabalho num... Né? Vai, não. Pode falar. Pode terminar. Eu trabalho num centro de pesquisa em que tem assistentes de pesquisa que fazem input de dados em plataformas internacionais. No caso, a gente usa o REDCap, né? Que é o mais utilizado em pesquisa. Então, mas são pessoas que fazem parte da equipe de pesquisa para imputar os dados numa plataforma para fazer a análise dos resultados. Mas tem que ter muito cuidado. Minha sugestão é você mesmo escaneia em PDF, faz upload do PDF das suas consultas. O que a gente está fazendo lá na minha clínica, que a gente migrou agora para prontuário eletrônico, tardiamente, de acordo com o Paulo, muito tardiamente, a gente está escaneando todos os prontuários e colocando todos os prontuários reais e digitalizando todos. Todos. Agora, eu não sei, Cidneia, se você tem informação ou mesmo vocês. O que eu cheguei a dar uma pesquisada nesse tema, enfim, com essa história de migrar para o eletrônico, e o que eu encontrei é que mesmo você migrando para o eletrônico, se você tem um prontuário físico, você tem que obrigatoriamente, mesmo tendo feito o upload,
mantê-lo por 20 anos, tanto eletrônico quanto físico. Então, o que eu, Tatiana, estou fazendo, não estou dizendo que é o correto, mas, enfim, foi o que eu consegui com todas as informações que eu colhi, é que eu estou colocando, né, paciente atendido por mim desde, vamos supor, 2006, tem prontuário físico antes desse prontuário eletrônico. E aí eu começo o eletrônico, né? Eu documento no prontuário eletrônico que ele tem um prontuário físico e vou guardar, né, se eu viver até lá, por mais 20 anos o prontuário físico, que parece que é o tempo que você tem que guardar. É isso, Sidney, ou não? Certa, tem que fazer isso mesmo, o doutor Paula também está certo, tem que digitalizar, que dá um trabalho danado, né? Só que assim, a lei fala em 20 anos, tá? No físico. Como ela não fala no eletrônico, guarda para sempre, e é muito fácil guardar para sempre. O detalhe é que nesses processos, né, que vocês estão digitalizando dos pacientes físicos, tem que pegar autorização com eles para passar para o eletrônico. Isso não pode ser esquecido, tá? Isso é um detalhe que não pode. A gente não pode entrar no eletrônico sem ter a autorização, tá? Tem que ter um contrato, tudo bonitinho, conforme a lei manda, tá? Esse é o detalhe. Você fala quando digitaliza o prontuário físico para o eletrônico. Quando ele vira o eletrônico, tem que informar aquele paciente, tá? Que ele está virando eletrônico. Processo tem a lei, né, que está virando eletrônico, a LGPD, tem que explicar tudo para ele de uma forma clara, transparente, tem muitos que não entendem, né, então tem que, nem que seja, escreve, fala, entendeu, compreendeu, posso fazer, ele tem que autorizar, tá? Agora, Sidney, eu passando do físico para o eletrônico, mesmo que eu faça upload da informação com a permissão do paciente, eu tenho que manter esse físico, não tenho? Se ele tem prontuário físico ou não? Não. Se passar por isso que eu digo, tem que ter a permissão dele. Quando você passa para o eletrônico, ninguém quer mais saber de papel, Deus me livre, papel não dá. Né? Então, o que acontece? Quando você passa para o eletrônico, você vai é excelente isso que você ponderou aí. Você tem que avisar para ele e pedir autorização. Eu vou acabar com o seu físico e vou passar tudo para o eletrônico. Senão eu guardo. Ele tem que ter ciência disso e autorizar. Se ele não autorizar, tem que guardar. Mas, geralmente, eles sabem que a força se o paciente é falecido, você tem que manter o físico, porque você não tem como autorizar. Ou falecido, tem que ver a família. Geralmente tem alguém da família que tem uma guarda, uma procuração, ele tem que ter alguma coisa do passado, ele sempre tem, né? Então ele pode autorizar sim, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Isso é para facilitar a vida de todo mundo, né? Mas tem que ter autorização, a lei é clara, tá? Perfeito, tá bom. Muito bom. Pedro Tavares está falando uma coisa aqui. A OAB teve o mesmo problema. No LinkedIn existem vários estudos sobre o tema. Vários escritórios de advocacia estão estudando esse tema ainda. É provável que o CFM tenha que contratar um deles. Não sei de que o Pedro está falando, eu vou pedir que o Pedro me explique melhor. Ana Luísa falou de um consultor aqui, chamado Dr. Renato Sabatini, o melhor consultor no Brasil para isso. Conheço bem. Eu acho que a parte... Ele é famoso mesmo. dos advogados, eu até sei... Eu acho que eu entendi. Pode falar, Bruno, quer falar? Não, sobre... na verdade, o Sabatini ele não é advogado, o Sabatini ele é biomédico, formado pela Unicamp, ele já deu entrevistas para mim na Associação Brasileira de Otorrino, a gente já convidou ele bastante para conversar, e ele é um bom consultor, sim, para a parte de prontuário eletrônico, sim, o Paulo deve conhecer também, ele está sempre aí trabalhando, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que certifica os prontuários eletrônicos que cumprem os níveis de segurança estabelecidos por essa entidade, né? Uma certificação importante. Eu posso falar? Eu acho que o participante está falando sobre a OAB, não sei se é isso, mas é o que
tem falado aí, caído na mídia, é porque, assim, nós temos os processos também, e os processos são públicos, né? Então, tem fotos das pessoas lá. Você clica o nome, é muito simples, você bota lá o nome no TJ e o nome da pessoa. Aí sai lá, processo, né? Processo tal. Aí você entra no processo, geralmente, assim, vamos supor, se for da área da saúde, tem fotos, né, da pessoa, né, íntimas, né, ali dentro, tem segredos ali dentro, que se não tiver, não for de família e não tiver em segredo de justiça, ele é público, ele está ali. Então, também nós vamos ter que começar a pensar em segurar esses dados pessoais de todos os nossos clientes, sim. Né? Um respeito muito grande que a gente... O Pedro está falando aqui, que os processos judiciais foram digitalizados e agora eles são obrigados a usar um token. Sim. De uma senha para ter acesso ao processo. Os advogados têm o token, eu só assino digitalmente, tá? Então, todos os advogados, já há muito tempo, nosso processo é todo eletrônico, assim, graças a Deus, eu não tenho mais papel, só tenho tudo eletrônico, mas tem aqueles bem antigos, né, que continuam, né, não tem jeito, né, processos, assim, de família, assim, tem coisa muito longa, mas a parte, ela também pode obter uma senha, não um token, para poder ela acessar o seu próprio processo, né? Isso daí já é autorizado há muito tempo. Mas é só com token mesmo, então é uma forma segura da gente controlar o processo também. Perfeito. Bom, vamos encerrar, né? Queria agradecer aí a participação do Paulo, do Bruno, da Sidneia. Analice, obrigada. Considero o evento de extrema relevância, né? Acho que informou muito aos colegas e vamos dar continuidade aí a essa série super interessante. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês importante. Espera aí, quero compartilhar minha tela aqui rapidamente. Olha aqui. Espera aí. Isso aqui. Tá. Aqui. Perfeito. Os próximos, né, Analice? São os próximos. Dia 7 de julho, às 19h30, os desafios do atendimento online. E dia 21 de julho, às 19h30, a psiquiatria do futuro se desenhando no presente. Ok? Perfeito. Muito obrigada, Analice. Obrigada a todos. Agradeço. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até. Obrigada. Tchau.